A palavra de Deus está cheia de inúmeros exemplos de homens e mulheres que fizeram da oração como um estilo de vida e buscaram socorro em momentos de angústia e que oravam com todo o seu ser e que tiveram resultados incríveis em suas orações. Em oração nasceu profeta como Samuel, nasceu governadores como José. Então a oração para eles era uma questão de sobrevivência. Eles oravam porque eles precisavam de orar. Então, para eles, o quão bom é respirar, tão era o quão bom era orar. Então eles faziam daquele um estilo de vida. E quanto mais eles oravam, nós vimos na história, mais resultados em suas vidas e mais conectados com Deus eles estavam. 1 Samuel capítulo número 1, versículo número 27. Olha o que está a dizer. Por este motivo orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que ele tinha pedido. Por este motivo orava eu. Quem orava? E por que motivo ele orava? Os versículos anteriores dão-nos resposta de qual motivo e por que ele orava. Vejamos no no versículo número 6 o que está a dizer. E a sua competição. Este texto está a falar de quem? Este texto está a falar fundamentalmente de Ana. Ana era uma mulher piedosa, uma mulher temente a Deus, mas todavia Deus havia encerrado a sua madre, ou seja, Deus havia tornado ela estéril, talvez por um propósito maior. Uma competidora, essa competidora podemos dizer dentro do nosso contexto aqui, uma rival. Não sabemos exatamente qual foi o motivo do seu marido ter duas mulheres, provavelmente é porque a sua mulher Ana teve, ou seja, era estéril. Então, nesse sentido, não vamos nos deter muito nesse quesito. É interessante notarmos aqui que estes versículos falam-nos que em versículo 8, versículo 6, 7 e 8, falam-nos que essa menina, essa mulher que era sua rival nesse sentido, que era rival da Ana, ela sabotava a Ana emocionalmente. O que ela fazia? Ela mexia com suas emoções. Nós dizemos que uma mulher sem filhos é triste, é doloroso, né? A história mostra-nos isso. Ainda ela toca mais essa ferida. Não vemos exatamente quais eram as palavras que ela usava para machucar emocionalmente ela, mas todavia ela se sentia tão machucada emocionalmente que até perdeu a vontade de comer durante os dias, só ficava a chorar, sem resultado nenhum. Talvez ela pensava, meu Deus, por que tu me fizeste assim estéril? Talvez ela teve nesse nível de montões de perguntas, mas vemos aqui que no versículo número 8, Elcana, que era seu marido, na verdade, ela vai a Ana e pergunta: por que tu não comes? Ou seja, por que tu estás de jejum? Não come, não ora? Por que tu estás aflita? Na verdade, o motivo era esse momento de irritação que ela viveu, que a sua rival fazia nela, né? Então ela vivia esse momento tão difícil e é muito doloroso. Talvez nos escape essa situação do que é, na verdade, não ter filho, do que é uma mãe viver muito tempo sem ter filho. Na verdade, não nos escapa o que realmente essa mãe viveu. Existe muita gente que está nessa situação que talvez pode entender exatamente o que é isso, estar sem filho e a sua rival se levantar contra ti, boicotar-te emocionalmente. Qual seria o teu estado emocional? Efetivamente, Ana havia decaído, um momento de jejum, um momento de choro profundo, porque ela não queria comer porque era uma dor emocional muito grande. Entretanto, vemos que Ana não se limitou por aí. Ana foi ao templo e orou ao Senhor. Isso é interessante. Ela orou e as coisas aconteceram. Então, quando ela começou a orar, o impossível se tornou realidade. Qual era o impossível nesse contexto? Era de gerar filhos. Uma mulher estéril passou a gerar filhos porque, na verdade, Deus ouviu a oração dela. E, por meio desta oração, vemos nós que nasceu um grande homem que marcou a sua história, que foi o profeta Samuel. Deus atendeu a oração de Ana após uma insistência incansável de oração. Entendemos aqui nessa história breve que estamos a compartilhar aqui, que o choro não resolve nada. O ficar de jejum, chorar, se trancar no quarto para procurar solução, não vai resolver nada. Pelo contrário, vai afundar-te cada vez mais ao ponto de criar desgosto pela vida. Mas Ana entendeu que a única solução que ela teve está em Deus. Então ela foi até o templo e incansavelmente ela orou. Vemos aqui no texto que ela orou com todo o seu ser, ela orou com toda a sua força, com toda a energia que ela teve, até inclusive o sacerdote pensava que ela estava bêbada. Não, na verdade ela não estava bêbada, ela estava a orar intensamente. Depois de Deus atender a sua oração, Ana prometeu a Deus, diz assim: Senhor, se o Senhor dar-me um filho, certamente eu dedicarei à tua obra. E o que aconteceu? Ana teve esse filho, Deus ouviu a sua oração e Ana cumpriu o seu voto. Queridos, em momentos de crise, o que nós podemos entender nesse texto, não chorar, não estar debaixo dos lençóis, chorar o dia todo. Quando você está a viver momentos difíceis, quando você está a viver momentos impossíveis, que cujos homens dizem que não há solução, imagine alguém que não estéril. Qual é a solução para alguém estéril? Na verdade, houve uma solução, que foi Nosso Senhor. Nosso Senhor interviu na vida dela, mas por meio da oração insistente de coração que a Ana teve. Queridos, a palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ana, não entendendo ainda esse texto do Nosso Senhor, ela entendia que descansar no Senhor é a melhor maneira. E o livramento acontece, na verdade, em nossas vidas, quando nós nos dedicamos totalmente a Deus, quando nós nos entregamos a Ele, e o impossível passa a ser possível. Foi isso que aconteceu com Ana, foi isso que
acontecerá se você abrir o seu coração e não chorar, e não estar debaixo do lençol, entregar tudo na mão de Deus, sabendo que Ele é soberano, sabendo que Ele é o Deus do impossível, que o impossível Ele faz possível. Então, essa é a nossa meditação de hoje. Que Deus abençoe profundamente a tua vida. Lembre-se que grandes coisas acontecem em oração.